A audiência que ele marcou a primeira, nós não conseguimos resolver porque eu estava com outra tese. Marcou a segunda, que eu acredito que ele vai decidir. Agora ele vai decidir, porque nós representamos o Zembargo. Não sei se você ouviu lá, nós representamos o Zembargo dessa decisão dele. Deixa eu explicar como é que vai acontecer. Como eu tinha falado para vocês, eu expliquei até a reestruturação, né? Qual é o ponto-chave? Que nós vamos manter vivo o processo, a gente tem certeza. Até porque o próprio juiz já demonstrou isso. Ele já demonstrou que ele já entendeu. Existe e a prova disso, Abraão, que a gente vai manter vivo são as decisões judiciais que têm que ser obedecidas, das duas ações, adicional de isonomia, salário mínimo, né? E a própria legislação 1068 que traz uma estrutura remuneratória inferior daquilo que o judiciário reconheceu. Chega a ser lógico, né? Se não houvesse direito, essas duas decisões não teriam. Exatamente. E isso, doutor, se não tivesse essas duas decisões, nós também iríamos conseguir manter vivo. Por quê? Porque quando chega em 2002, eu tenho até a ficha financeira dele aqui, eu trouxe o cuidado de trazer, nós pegamos como exemplo para essa ação, o senhor Radi Ferreira. O senhor Radi Ferreira, ele ganha como vencimento básico R$ 136, e como adicional de isonomia, R$ 136. Então, soma-se os dois, R$ 272. A Lei 1068, ela cita que o novo vencimento básico é a junção do vencimento anterior e algumas gratificações que foram incorporadas nela, dentre elas o adicional de isonomia. Então, quer dizer, no mínimo eu teria que ter R$ 272. A lei me traz 250. Então, quer dizer, isso aí a própria lei já mata. Igual eu falei para o juiz, né, para o Odaziano. Eu falei, excelência, não é porque existe uma reestruturação, né, uma nova legislação, é que tem um ganho financeiro. O Estado apenas traz a lei seca e joga para o senhor decidir, mas em nenhum momento ele demonstra isso financeiramente. Eu estou demonstrando financeiramente que não tem ganho, entendeu? Ainda além disso, eu posso até disponibilizar a minha peça, eu escrevi para o senhor, tá? Para o senhor ler. Eu venho trazendo isso ponto a ponto, eu faço a evolução financeira disso. Eu trato primeiramente da lei, já demonstro que a lei não abrange. Aí depois eu trago uma decisão judicial, da diferença do salário mínimo, já trato também que não abrange. E por último trago o adicional de isonomia. Aí que aumenta mesmo o efeito financeiro. Você entendeu? Então não existe possibilidade de ele extinguir por esse fator. Mesmo que o Estado tenha a favor dele uma decisão do Supremo, não basta só que a letra fria da decisão do Supremo, né, levando em consequência uma nova reestruturação, se não está aliado a ela uma estrutura remuneratória que favoreça, entendeu? Então a gente consegue salvar a ação, vamos conseguir salvar a ação, só que existe um problema.
que já ficou claro lá? Eu até conversei com o Dr. Rabelo, que aí não tem como correr. O erro material na transformação da estrutura remuneratória foi em 94. Foi quando, professor? Março de 94. Também trouxe também a ficha financeira de vocês aqui. O que o Estado entende? E o que o juiz já entendeu também? Nós queríamos colocar na cabeça do juiz que os 1198 deveria partir da nova estrutura remuneratória da 1068, levando em consideração as nossas decisões. E aí o efeito financeiro seria o quê? Favorável. O salário mínimo seria o de 2002. A estrutura remuneratória dos 1198 era outra. Só que ele já afastou a possibilidade. Ele falou que o erro material aconteceu em 94. Então a estrutura que tem que ser utilizada para os 1198 é de 94. Então eu trouxe aqui, olha só, o nosso cliente aqui que serviu como parâmetro, o seu Radi, ele ganha R$ 132,04 em março de 94. Então seria 11,98 em cima disso aqui. Sabe qual é o valor? R$ 15,82. Ah, Brailson, esse aqui vai ser o efeito financeiro até a data anterior à implantação? Não. Esses 15,82 ele vai sofrer reflexo dos reajustes que o Estado deu. O Estado em 94, a mesma lei, a lei 125, que trouxe o adicional de isonomia, ele dá 15% de reajuste e dá 100% do vencimento básico também. Então isso aí eu ainda preciso verificar. Os 15% cabe, agora os 100% eu acho que não cabe. Por quê? Porque os 100% de reajuste do adicional de isonomia é sobre o vencimento básico. E aqui nesse momento nós já temos uma rúbrica específica que trata-se de quê? Da perca remuneratória pela conversão da moeda. Ela é atrelada ao vencimento básico? Não. Entendeu? Então cá perdemos 100%. Então nós temos esses 15%. Em 2004 nós temos 10%. Em 2006 nós temos 6,5%. Em 2008 nós temos mais 4%. Em 2010 nós temos 4,5%. Em 2011 nós temos 8%. Em 2012 6,5%. Esses são os reajustes que poderíamos colocar em cima dos 15,82. Se vocês olharem o contra-cheque de vocês, o valor financeiro que está incluído é muito maior. Agora é interessante frisar isso para vocês. O Estado já deixou claro que com a extinção do processo, ele pretende lutar para retirar da folha de pagamento a gratificação. Então, senhores, primeiro ponto chave para vocês já observarem: quem continua no Estado ganha essa gratificação desde abril de 2017 e continua até hoje. Ganhou em abril de 2017, continua ganhando até agora, 2023. Ganha efeitos financeiros dessa ação. Quem foi transposto ganhou de 2017 até a transposição. Quem foi transposto anteriormente à implantação deixou de ganhar. Entendeu? Por que eu estou frisando isso, senhores? Porque é nosso interesse manter viva essa ação. Tudo que pode ser feito nós estamos fazendo, porque nós estamos correndo risco. Eu estou há 7 anos trabalhando nessa ação. Eu estou trabalhando há 7 anos e corro risco sem ganhar um centavo. Doutor Rabelo, o caso ainda é pior. Ele está desde 2010, ele está completando agora em novembro 13 anos. E ele vai ganhar o quê? Nada. 13 anos trabalhando na ação. Então é interesse da gente não trazer o efeito financeiro para vocês em nenhum momento. Nós estamos junto com vocês. Se vocês ganharem, senhores, nós também ganhamos. Agora, se vocês não ganharem, nós trabalhamos. O doutor Rabelo trabalhou 13 anos nessa ação sem não vai ganhar nada. Não ganhou nada. Mas vocês ganharam. Ganharam desde 2017 quem sofreu a implantação. Então, na pior das situações,
ganharam. E outra coisa, foi implantado, senhores, com valor equivocado. Se for levado em consideração isso aqui, né, do jeito que está andando, do jeito que o juiz está entendendo, porque eu estou nas audiências com o doutor Rabelo e acompanhando a questão financeira, a evolução financeira do processo eu estou acompanhando. Se permanecer esse valor financeiro, senhores, o valor que foi implantado foi imensamente superior àquilo que era devido. Agora o que acontece? O Estado pretende rever. Cabe revisão? No nosso entendimento, não. Por quê? Precluiu. Nós apresentamos o trabalho técnico de implantação, o Estado teve um prazo para se manifestar, não se manifestou, a juíza voltou a atuar novamente no processo, intimando o Estado para se manifestar, pela segunda vez. O Estado se manifestou pedindo prazo processual. Foi isso, doutor? Aí o que aconteceu? O Estado pediu prazo, a juíza concedeu. O Estado impugnou o valor que foi peticionado de implantação? Não. Precluiu. Aí o que aconteceu? Ela determinou a implantação. Ele perdeu um primeiro prazo, ele pediu um segundo prazo, na segunda chance que ela deu, que foi a chance que ela deu. Ali já era preclusão na primeira, não é, doutor? Nem rescisória é cara. Já era, passou o prazo de rescisória, implantou em 2017, era 2 anos depois da implantação. É isso, doutor? Então o que acontece, senhores? Mesmo que a ação da URV a gente não consiga êxito, eu acho que a gente consegue, tá? Só para frisar, ela serviu para incluir no olherite de vocês um ganho financeiro. Os servidores do DR teve um ganho financeiro altíssimo, 500 e poucos reais, em 2017. Isso representa aí, naquele momento, eu acho que um aumento aí no máximo, um aumento de uns 25% do que eles ganhavam na época. Então, quer dizer, a ação serviu para alguma coisa. Agora nós estamos lutando, senhores, pelo aquilo que é nosso também. Então não pensem os senhores que a gente não tem boa vontade. Eu e o doutor Rabelo, nós estamos dormindo de madrugada direto. Nós estamos há uns 3 anos nessa luta aí, né, doutor? Nós estamos no cumprimento de sentença há 7 anos, mas tem 3 anos que a gente não dorme bem, porque a gente só vai dormir tarde, discutindo matéria, porque nós temos 38 ações com execuções de 10 pessoas feito plurimas, já para facilitar o andamento, a celeridade processual, e nós temos o restante das pessoas incluídas no coletivo. Então são 39 ações. Então, olha, é um trabalho imenso, e a gente está correndo risco de não ganhar nada. Aí nós estamos lutando, tá? Então, como eu falei, manter vivo, a gente consegue manter vivo, mas o efeito financeiro vai ser pequeno, tá? Vai ser pequeno. Essa é a minha visão financeira e jurídica da ação. Pode ser que a gente consiga fazer alguma outra coisa, processo judicial, tudo pode acontecer, né, doutor? A gente não pode desprezar, mas hoje, colocando em cima da mesa aquilo de concreto que existe, nós temos a possibilidade de manter viva a ação, por força dessa estruturação remuneratória não ter trago nenhum benefício financeiro, né? Existe a continuação da execução, porém o efeito financeiro é inferior, porque o juiz já entendeu que a base de cálculo é de 94. Doutor, você quer complementar? Só para complementar, as várias teses que o Estado trouxe, né, eu falo sempre nas minhas peças, o tumulto que o Estado promoveu nessa ação, né? Tumulto, né? E o judiciário, infelizmente, não tem enfrentado, não tem enfrentado esse tumulto que o Estado causou nessa execução, né?
não só nessa, o Estado não enfrenta, o Judiciário não enfrenta o Estado como deveria, né, nessas ações, né, das coletivas, ações plurimas, né. E, como eu falei, as teses que ele traz, por exemplo, a ação que ele diz que são teses controvertidas, porque uma hora ele diz que o efeito financeiro é zero, uma hora ele traz, por exemplo, na ação plurima, ele traz dois cálculos, assim, totalmente. Nós apresentamos um cálculo de 2 milhões e 8 milhões, ele diz, não, né, 8 milhões é 200 mil. Aí no mesmo processo ele diz, não, né, não é 200 mil, é 1 milhão e 200. Entendeu? E nessa ação que o juiz extinguiu, o juiz nem poderia extinguir essa ação, porque o Estado trouxe o valor de 1 milhão e 200, ele poderia concordar, então, eu posso com os cálculos, 1 milhão e 200, paga RPV para o pessoal. Mas aí é aquela história, né? Aquela que eu já falei, da questão da extinção, né? O juiz, vou extinguir aqui para ver se a gente resolve isso, né? Eu entendi por esse ângulo aí. E ele também quis extinguir, doutor, para evitar uma condenação de também, porque se ele condena a 9 milhões, apresenta 9 milhões, e o Estado diz que é zero, aí essa recompensa seria altíssima, né? E aí é isso, pessoal. O doutor já relatou a questão contábil, né? A jurídica eu trouxe mais ou menos, né, que é muito detalhe, não tem como eu detalhar aqui o que a gente fez, mas é recurso todo dia. Ele trouxe o Estado, ultimamente ele está trazendo agora o processo que ele perdeu no tribunal, ele está trazendo exceção de pré-executividade, por favor. Né? Aí o juiz diz, não é isso, aí ele vai embarga, vai agrava. Não anda. É um tumulto que eu falei, o Estado, o Judiciário, infelizmente, não tem. Não é só no nosso processo, todos os processos contra o Estado, a gente trabalha para vários sindicatos há muito tempo, sempre foi assim. O Estado não enfrenta, o Judiciário não enfrenta o Estado, infelizmente. E doutor, no caso, o pessoal que já receberam, incorporou aqueles valores, né? Como é que vai ficar, no caso? E também quem já recebeu, tem 11 que receberam, né? E como é que vai ficar também? O Estado vai deixar assim ou como é que... Na questão da implantação do também relator, foi implantado em 2017, o Estado teve vários prazos para impugnar, para contestar essa implantação, não fez. E eu entendo que houve preclusão, né? Tanto que o juiz, numa das audiências, ele disse, olha, eu não vou enfrentar isso não. Isso aí eu não vou mexer com isso não. O juiz falou na frente da gente, falou para o procurador que não vai enfrentar isso. E a gente entende que não cabe, preclusão total, e nem rescisória cabe. Com relação ao pessoal que recebeu os precatórios, o presidente geral, a gente não tem como dar mais resposta para o senhor hoje, entendeu? Porque foi o tribunal que pagou esse processo, né? O processo foram homologados. Aí o presidente mandou pagar. Aí é uma questão para a gente discutir para frente. Eu não tenho nem como dizer para o senhor, né, o que vai acontecer nesse caso. Mas como eu falei para o senhor, como a gente vai estar caminhando com a ideia de que a gente vai salvar a ação, entendeu? Então a gente vai sofrer por antecedência. Ó, nesses casos, que já receberam, o senhor Raimundo é um deles ali,
O que que acontece? O que que nós vamos fazer? Vamos dizer que a gente salvou a ação, vai apresentar a execução de acordo com o quê? Com a modulação que ele apresentou em audiência. Abrailson, a modulação é essa daqui, vai ser aberto um novo prazo para vocês apresentarem um novo cumprimento de sentença. Ótimo. O nome dos senhores que já receberam, eu nem incluo. Não faz mais parte da demanda. Por quê? Porque já recebeu. Acabou. Houve uma determinação do presidente, entendeu? Aí nós vamos esperar o quê? Nós vamos esperar o Estado tomar a decisão deles. Se ele vai tomar alguma medida, entendeu? Sobre isso. É isso. O que a gente vai esperar é por parte do Estado. Iniciativa não tem. Entendeu? O nome do seu Raimundo ali já vai sair da execução, nem aparece. Eu nem apresento execução. Aí deixa o Estado pular lá. Isso aí é o interesse deles. O interesse dos nossos clientes é que eles fiquem com o valor que foi pago e reconhecido pelo presidente do TJ. Né, doutor? O que você acha disso? Eu imagino dessa forma. É verdade, até porque você questão da boa-fé, o doutor ali, que é advogado, sabe, doutor, questão de receber de boa-fé, né? Receber de boa-fé foi cálculo homologado pelo juiz, né? Pois é. Aí não, tem processo que o Estado disse que aquilo era valor incontroverso, não se discutia. Aí vai, não é bem isso, não é assim, pô, não é assim que se trabalha. Então eu acredito que o doutor Breno falou, foi recebido de boa fé, e isso aí eu acredito que não tem zero possibilidade aí de o pessoal que recebeu ter que devolver alguma coisa com relação ao precatório e também com relação à implantação, ao que foi implantado. Pessoal, não, porque cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Não. A questão é que cada um tem seu andamento processual. Senhores, quando chega em precatório, é gerado um precatório para cada pessoa. É individual. A não ser que a ação judicial, o cumprimento de sentença coletivo, as pessoas que estão no coletivo não estão na plurima. Ali gera um processo, ali gera um único para todo mundo. Nos demais casos, que são plurimas, gera um precatório para cada pessoa. Então, cada andamento processual tem o seu rito. É por isso que nós estamos dizendo que aquelas pessoas que receberam o valor financeiro, a gente vai alegar o quê? A gente vai alegar que não existe possibilidade de devolução porque recebeu de boa fé. Tem a questão da segurança jurídica, né? A determinação de pagamento foi do próprio presidente e não houve objeção nenhuma do Estado. O Estado teve o prazo dele na forma administrativa do seu precatório para impugnar e não fez. Entendeu? Então, cada caso é um caso. A gente não pode direcionar o que aconteceu na vida desses servidores por demais. Eu dizer para vocês que isso é possível, doutor Rabelo fala isso, é iludir vocês, senhores. Então, nessa próxima audiência, é a decisão. Isso, provavelmente o juiz ele já vai ter todos os documentos necessários para poder se manifestar no processo, entendeu? Aí o que acontece? Ele até entende, ele entende o seguinte, ele entende que a decisão que ele deu, ele pode ser corrigida através dos embargos de declaração. O Estado até levantou a possibilidade que não caberia. Não foi, doutor? Ele falou, não, eu entendo que cabe, né? Ele falou assim, eu entendo que cabe. Existe uma contradição naquilo que foi dito na decisão, né? Porque ele alegou, qual é a expectativa do juiz? Ele alegou que o efeito financeiro da decisão do Supremo abrangia isso com a Lei 1068. Uma vez que existe uma contradição, que não existe essa abrangência financeira, ele se contradiz, então ele volta atrás, tá? Então o Estado é outra coisa que nós vamos ter que enfrentar, nós teremos que enfrentar futuramente, porque ele vai dar a decisão, e com certeza ele vai querer o quê? Vai querer impugnar, dizendo que em embargo de declaração não caberia essa revisão. Isso é uma matéria que a gente já sabe, né, doutor? Que fatalmente o Estado vai trazer, porque eles querem manter esse efeito financeiro
morto em 2002. Essa audiência foi marcada para quando? Dia 24. 24 que é 25, doutor? 25. Dia 25 de outubro. Isso. Doutor, e se continuar, no caso, vai ter novos cálculos? Se a gente conseguir manter vivo, aí ele vai modular os efeitos. O que é modular os efeitos, amigos? É ele dizer, senhores, a forma que ele entende que deve ser feita a execução. Aí não tem como correr. Como eu já estou trazendo de forma antecipada. Ele quer modular em 94, pegar a estrutura financeira de cada um em 94, refletir os 11,98% e aquele valor ele sofre só reajuste daquilo que o Estado deu durante esse intervalo de lá para cá. Entendeu, doutor? Então, o efeito financeiro, por exemplo, do RADI, em 94 era R$ 15,82. O RADI teve implantação mais de R$ 200 no valor financeiro em 2017. Esse valor aqui evoluído, ele deve chegar a uns R$ 30, e foi implantado 200 para ele. Então, R$ 30, coloca aí o efeito financeiro de R$ 30 de novembro de 2005. E isso é a gente mantendo essa diferença viva até 2017, até março de 2017. Porque teve revisões posteriores de legislação que ele pode entender que ele matou também, por causa da decisão do Supremo. Agora é uma outra discussão jurídica. Essa decisão do Supremo, essa questão de reestruturação remuneratória que abrange os 11,98, ela é ad eterno ou ela só é até a primeira revisão? Né, doutor? Levando em consideração que não pode ser absorvido nem incorporado outros reajustes. Então, são decisões que ele precisa modular. Ele precisa modular. O Estado, ele vai... Salvamos a ação de 2012, ele vai querer matar na próxima revisão. A saúde teve revisão em 2009, foi 2010. Uma nova reestruturação. Se a gente salvar em 2002, fatalmente a gente não consegue salvar em 2009 e 2010. Então, o efeito financeiro seria de 2005 a 10, num valor pequeno. Então, já estou antecipando aos senhores. O efeito financeiro de modulação vai ser pequeno. Tá? Infelizmente, a nossa ação judicial não vai ter o efeito que nós gostaríamos. Agora, assim, e para a questão de sucumbência, a gente vai dizer para o juiz o quê? Que sucumbiu os dois lados. Os dois erraram. As suas colocações estavam erradas. Então, o que acontece? Que ninguém seja condenado. É, doutor? Pelo menos a questão da sucumbência, porque o Estado, nas plurimas, a sucumbência seria do exequente, né? Na coletiva do sindicato. Então, seriam sucumbências consideráveis, né? Considerando que as ações 400, 500 mil, 600 mil, então uma sucumbência de 5%, 30 mil dividido para 10, 5 mil, seria algo. Então, vamos trabalhar com a tese de que os dois sucumbiram e sem sucumbência, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos já pensando lá na frente, doutor, né? Para livrar a questão da sucumbência para os exequentes e para os sindicatos. E o que reforça isso, senhores? Nós não estamos só preocupados com a questão de manter viva a ação, nós estamos preocupados com a questão de sucumbência. E o que mantém vivo isso? O Estado, essa discussão era para ter ocorrido lá no momento da implantação. O Estado teve duas oportunidades de impugnar e não impugnou. Uma vez que não impugnou a base de cálculo, qual é a base de cálculo que nós temos que utilizar? Aquela que teve lá na implantação. Então, se a gente utilizou, foi por força da segurança jurídica que deveria o processo nos ofertar. Né, doutor? E que não aconteceu. Aí, por força de uma decisão do Supremo posterior, vem mudar tudo aquilo que aconteceu no processo. Né? Aí, uma coisa que o doutor também já está analisando: até que ponto essa decisão do Supremo ela tem que refletir nessa ação? Porque a decisão do Supremo é de 2016.
E essa decisão de 2016 com repercussão geral, ela tem efeitos a partir de quando? A partir do seu reconhecimento, ou ela retroage também? Aí é uma questão que tem que ser analisada. É isso? O doutor já está sendo observado isso também, porque aí nesse caso nós conseguimos salvar também essa demanda. Então nós estamos olhando a questão financeira e a questão jurídica, entendeu? Então, senhores, é como eu estou falando para vocês, nós estamos expondo a situação do processo. Agora, o que vai acontecer depende daquele que tem a caneta para assinar a decisão. Tá bom? Agora, o nosso interesse qual é? Que permaneça viva e com o maior impacto financeiro possível. Por quê? Porque nós queremos também os nossos honorários, que nós estamos muito tempo trabalhando e nunca ganhamos nada dessa ação. Tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, nós estamos à disposição. Tem uma pergunta sobre que não tem nada a ver com a ORB. Nós que fomos demitidos em janeiro de 2000, foi feito um acordo com a reintegração e nós mantemos o tempo que nós temos agora, o tempo como tempo de serviço. No último dia 10, agora de outubro, eu completei 40 anos e ingressei no serviço público. Eu vou perder esse serviço dele, ou nós temos que ingressar na justiça para ter os indenizados dessas pessoas. Para isso, para a gente responder essa sua pergunta, nós precisamos, em mãos, ter esse acordo. Sem a gente conhecer o acordo, a gente não pode opinar de forma alguma, entendeu? Eu fiz essa pergunta para o doutor Silvio e ele não me respondeu. Até porque eu tenho um processo em andamento que eu pedi para ele também resolver e ele disse que eu tinha que procurar. Ele falou para mim procurar, não precisa do advogado para resolver para mim. Então, a questão é, eu quero me aposentar, eu quero ganhar um pouco de resto do tempo que eu tenho, e isso é um problema lazer para mim, porque eu completei 40 anos. Eu tenho 3 anos e 5 meses que eu tenho de demissório, né? Fui reintegrado em 2003, junho de 2003. Portanto, fiquei 3 anos e 5 meses fora. O senhor foi transposto para a União Federal? Em 2017. O que acontece? Nesse momento, sim, eu conheço um pouco da ocorrência. Eles foram demitidos em 2000, muitos retornaram de forma judicial. O seu caso é que o senhor retornou em 2003, abrindo mão dos efeitos financeiros. Mas, segundo informações, a questão previdenciária seria resguardada. É isso? É isso que eu entendo. Porque Isso. o acordo que foi feito entre as partes, governo federal, sindicatos. O governo federal não estava no meio disso, era o Estado e Peron. É por isso que nós precisamos. O acordo que foi feito na época, eu lembro que o primeiro condomínio sabe dessa situação. Viu que o Luciano, que era procurador, Luciano, uma coisa assim, ele está fazendo essa história comigo, porque ele estava à frente dessa causa. Mas deixa ele falar, para resolver isso, o senhor precisa do quê? Desse termo de acordo que foi lavrado, Estado e Peron e servidores, sindicato representando. O sindicato todos eles têm. Pois é, aí é necessário isso para poder ser analisado, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto importante, todo servidor transposto é necessário ir ao IPERON para pegar o tempo de contribuição para levar para a União. Lá tem que ser observado se esse período está contabilizado ou não. Se não tiver contabilizado, aí cabe ali um pedido administrativo. Com a negativa do IPERON, aí sim pode judicializar pelo período. Entendeu? Eu tenho esse tempo de serviço diferente. O que nos resta é saber o tempo que a gente perdeu. Mas é isso que eu estou falando para o senhor. O tempo de serviço que é necessário. O senhor já levou o tempo de serviço do senhor lá do IPERON para a União? Eu não me recordo, eu acho que eu mandei quando eu fiz uma solicitação de. Não recordo o nome agora. Só que eles me deram uma resposta por
todo dia esse direito. Servidores, ó, eu vou falar para vocês todos, olha, todo servidor, eu estou falando isso aqui, o William já falou isso aqui antes, todo servidor transposto precisa ir ao Iperon, pegar lá o tempo de serviço para levar para a União, para ser averbado. Aí nesse tempo de serviço você vai verificar se está sendo contabilizado o período de 2000 a 2003, tá? Então o senhor precisa hoje de duas situações. Sem isso ninguém vai lhe ajudar. Primeiro, o termo de acordo entre Estado, Iperon e sindicato, da volta dos senhores, da reintegração. Segundo, o senhor precisa ir ao Iperon pegar esse tempo de serviço. Sem isso nós não temos como analisar seu direito. Eu tenho esse documento do Iperon. Mas consta o tempo. Não conta o tempo. Aí tem que fazer o pedido administrativo. Entendeu? Documentos materiais de comprovação que o senhor precisa para poder pedir esse tempo. O termo de acordo, é isso, doutor? E o tempo de serviço que o Iperon já lhe apresentou. Aí o senhor vai fazer um pedido administrativo de correção do tempo de serviço. Não é isso, doutor? Mas aí o senhor pode entrar em contato depois conosco, o doutor pode cuidar, né, doutor, dessa demanda. Porque até para você pleitear isso juridicamente, judicialmente, você precisa de uma negativa do Iperon, que hoje infelizmente, né, não conhece, para a gente ingressar em qualquer ação contra a Previdência, hoje tem que esgotar a esfera administrativa. Constitucional, mas a gente tem que acatar isso. Então, como o doutor Abraão falou, se no seu tempo, que o senhor pegou no Iperon, não consta os 2 anos, então você já pode pleitear, fazer um pedido administrativo pedindo, ó, meu tempo, faltou aqui o período que eu fiquei ficou afastado, demitido na época. Então aí ele vai dizer, não, me enganei aqui, está aqui seu tempo, ou negar, negando, aí só judicial. Só judicial. Fazer ajustamento dessa documentação para me levar para o senhor Dores Madeira no Chico para uma olhada, porque eu já tenho esse documento do Iperon. Negando, Não negando. sem o tempo. Já tem um espaço de 3 anos que não pode. Pois é, aí o senhor já pode, mediante isso, já pode pleitear o tempo. Olha, meu tempo aqui que eu fiquei demitido, eu quero meu tempo. Então, aí ele vai dizer, vai negar ou acatar. Aí, mediante isso aí, o senhor pode pleitear judicial. É só judicial, infelizmente. Para a gente dar uma olhada, ter uma visão melhor. A gente fica meio aéreo quando as respostas são dadas. Geralmente são equivocadas. Mas teve um tempo de trabalho. Eu aprendi agora há pouco. Dia 10, agora eu tenho 40 anos. 40 anos. Sem o tempo, sem os 3 anos? Com os 3 anos. Ah, com os 3 anos, 40 anos. Eu entrei no dia 10 de outubro de 83. Portanto, dia 10 de outubro de 2003, 40 anos. Eu fiquei 3 anos no mesmo. Teria 37, sem os 3 anos. A idade? Ah, não. Já deu. Não, essa era estar pedindo a bônus de permanência. Pois é, eu pedi essa primeira permanência, mas não foi negado. Foi negado? Eu vejo a explicação dele, me deu a entender que o pessoal está falando cadê licença aí, senão Pessoal, por favor, aí, vale o silêncio aí que eu estou falando. que o vetor entender que se a gente ficar numa boa permanência, a gente vai ter que trabalhar mais tempo ainda. A boa permanência é uma opção. Por exemplo, se o senhor não quer aposentar, se o senhor quer continuar trabalhando, né? Aí o senhor pede a boa permanência. Mas se o senhor não quiser
mais trabalhar, pode pedir a aposentadoria direto. Eu só estou esperando a gente resolver a questão da avaliação. Porque se eu tivesse essas 5 avaliações, eu já tinha pedido há muito tempo. E do ENI para o NA também, né? Pois é, Isso aí também. tem que esperar, aguardar um pouco. Presidente, Não vai passar aqui. Só para reforçar aqui o assunto do colega, assinamos um acordado com o Estado, no integrado. Aquele papel de acordo, assinei com a lei de mão rescisória, é bom você levar lá no Iperon, é bom. o dele, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, o Iperon já na documentação que não consta os 3 anos dele. Então, acho que ele já podia pleitear administrativamente se Peron, na certidão tempo de serviço que apresentou para ele, não consta os 3 anos, ele já pode fazer o pleito administrativo pedindo explicação e pedindo o tempo dele. Aí o Peron vai dizer, não tem direito, vai poder pleitear judicialmente. Pessoal, quem não tiver pergunta, não tiver dúvida, o Coffee Break está aqui, tá? Agora, quem tiver dúvida, vamos perguntar aqui para os advogados do Dr. Rabelo, que ele vai esclarecer. O Normando agora. Olha, eu tive agora no Iperon, no INSS, na SAMP. Tem um documento que é muito importante para todos nós, né? A gente está atento. 2 vezes já dei entrada no INSS na certidão, tá? Já peguei a do Iperon. Chego na SAMP, está faltando a verbação de 84 a 88 pelo INSS. Preciso 2 documentos para aposentar, que é o QNIS. O QNIS está com a vida toda. Mas quando chega na certidão, 84 a 88 não está na certidão. Inclusive na minha não está, estava no QNIS. Exatamente. O que acontece? Tem que ir na SAMP, a SAMP vai emitir o documento, vai fazer um documento, eles vão dar a entrada, vai passar por e-mail de vocês pegam esse documento, dá a entrada no INSS ou online, porque senão vocês não vão conseguir nada na vida, tá? Não esqueça que o dia tem 4, 88, não está errado no INSS, não está dando essa certidão, viu? O que ele falou foi bem colocado. O que acontece? Existem servidores que foram admitidos após a Constituição, né? Então, esses servidores, eles são estatutários, a vida inteira teve recolhimento pelo Iperon, pelo próprio Estado. Anterior, servidores que foram admitidos anterior à Constituição, eles eram seletistas. Então, se eles eram seletistas, eles recolhiam para o INSS. Então, parte do recolhimento previdenciário no INSS, após a Constituição, reconhecimento de servidor estatutário, começa a recolher pelo Iperon. Então, é necessário o quê? As certidões lá do INSS e a certidão do Iperon, para poder ser juntado lá, averbado lá na União Federal. Não é isso, doutor? Isso aí, pessoal, tudo online, viu? No INSS, nem precisa ir no INSS para pleitear nada, é tudo online, tudo lá no meu INSS, você faz o pedido, né? E vai ser apreciado e encaminhado lá no seu e-mail, né? É a petição. Nós tínhamos uma lista lá atrás de 150 que eu tinha feito uma petição já, né? Eu não entendi. Um ano e pouco. O senhor passou para mim, eu tinha entrado uma petição sobre o meu conceito naquele dia, junho. Eu queria saber exatamente como é que está nesse hoje. É a mesma situação. A situação de todos estão igual. Por quê? O senhor está na Plurima, está na execução formal, e tem 10 pessoas, entendeu? O juiz, ele suspendeu todos os cumprimentos para poder decidir na coletiva, e a decisão da coletiva vai ser o que eles estão tendo nas demais.
Pessoal, mais alguma dúvida? Mais umas perguntas? Não? Então deixa eu passar aqui para o presidente para ele dar finalmente. Como não tem mais perguntas, doutor Abrailson e o doutor também já, né, concluiu. Então, a gente agradece o comparecimento de vocês, tá? E tem um lanche aqui ao lado, tá? Agradeço. E amanhã a gente está lá para passar o comando para o William, tá? Então, era isso. Bom dia, bom almoço para vocês e obrigado. Ok, pessoal, obrigado. Obrigado, doutor Rabelo, doutor Abrailson, presidente, os demais e os colegas daí do interior também, né? Eu espero que tenham, né, tirado algumas dúvidas, né? Beleza? Um grande abraço e um ótimo final de semana. E o feriado também, né? Diga, meu. Eu vou passar para ele aqui fazer uma quando o Perotti deu o documento, os clientes eram os primeiros a ter tomado. A gente levou 6 anos. Não, acabou. Se você tiver passa para ele. Tá, pode passar. Esse valor Dez horas. Falou. Bom feriado aí, bom final de semana aí. Falou, doutor. Bom feriado, bom final de semana aí. Isso, é 25. Você vai manter a perda que ele tem, né? Ele já de 2 dias. Isso. Isso aí não se torna, né?